No vídeo de hoje nós vamos mostrar o passo a passo de como você pode implantar a TPM, a manutenção produtiva total, aí na sua empresa e ter resultados extraordinários. Então bora lá! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Modular Cursos. Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui da Modular Cursos, responsável pela parte de gestão da manutenção e pela parte de gestão industrial. E nós estamos fazendo uma sequência falando aí sobre essa metodologia que é a mais importante da manutenção, que é a manutenção produtiva total, a TPM. Se você chegou até aqui, você com certeza já sabe que nós temos o melhor e maior curso de TPM do Brasil, o mais completo, uma formação de especialistas em manutenção produtiva que tem o conteúdo mais robusto, mais completo para quem realmente quer se tornar um especialista nessa que é a área, que é a metodologia mais importante da manutenção. E por que eu estou falando isso, galera? Porque é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a implantação da TPM. A implantação da TPM, ela é simples, eu vou passar aqui para vocês de uma forma didática os estágios e o passo a passo. Porém, a sua implantação ela é muito complexa, depende de muita energia para a gente conseguir mobilizar pessoas, para a gente conseguir engajar, para a gente conseguir aplicar as ferramentas, é bem complexo. Então, se você quiser algo que a gente vá mais no detalhe de cada passo, explicar cada ferramenta, certinho, todos os tempos, como é que a gente faz, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso curso de especialista em manutenção produtiva. Porque lá a gente tem tempo para sentar e estudar o passo a passo, cada etapa, as ferramentas, tudo que pode ter envolvido, como mensurar, como medir, o que são valores razoáveis, qual o tempo para cada coisa, tá? Porque tudo isso aí demora muito tempo para a gente conseguir explicar. Então o objetivo da aula de hoje, eu vou passar para vocês de uma forma didática, tá? Todo o passo a passo é o mesmo passo a passo que a gente ensina, só que eu vou explicar de uma forma mais didática, mais superficial, tá? Porque senão a gente ia ter que gastar aqui uma semana inteira para poder explicar como que a gente vai fazer isso de uma forma bem detalhada. Mas se você quiser aprender mais sobre isso de forma bem detalhada, dá uma olhada lá no curso. Então, olha só, a implantação da TPM ela é feita em 12 passos, dividido em algumas fases, tá? Então, eu vou começar falando a fase, os passos que estão dentro dessa fase, para vocês entenderem o contexto geral, beleza? Então, vamos lá. Fase número 1, ou a primeira fase. Essa é a fase de preparação para começar a implantação da TPM, tá? Então, é a fase de preparação. Aqui dentro dessa fase, nós temos 5 passos, tá? Ao todo, a implantação da TPM tem 12 passos, tá? Dividido em 4 fases. Então note, pessoal, que são 12 passos, 5 basicamente a metade do passo a passo dessa metodologia está somente na fase de preparação, para vocês verem como é importante essa primeira fase. Se essa primeira fase não for bem feita, se ela não for muito robusta, se ela não for realmente feita no detalhe, provavelmente todos os outros passos vão ficar meio capenga, dá até para a gente chegar longe lá nos passos, mas a gente vai acabar não tendo o resultado que a gente queria, tá? Então olha só, vamos lá. Nessa fase de preparação, a gente vai trabalhar o uso de todos os meios de comunicação. Nós vamos trabalhar com seminários com a alta gerência, vamos trabalhar vários vídeos para os operadores, vamos identificar quem são os líderes que vão nos ajudar nesse processo, vamos elaborar o comitê TPM, vamos fazer a identificação de todas as perdas do nosso processo, ver como que a gente pode medir, como que está sendo, a gente vai tirar um retrato real da situação, tá? E vamos daí então elaborar um plano detalhado para fazer essa implantação. Então olha só, dessa fase de preparação basicamente a gente vai trabalhar muito com comunicação, definição de pessoas, definição do estágio atual e definição do plano, tá? Na parte de comunicação, por que isso é importante, tá? Porque as pessoas que não souberem o que é a TPM não vão conseguir entender a metodologia, não vão conseguir aplicar e não vão ter resultado. Então é muito importante que todos, operadores, assistentes, auxiliares, técnicos, gestores, supervisores, líderes, todos precisam entender o que é a TPM, entender o passo a passo, entender qual é a metodologia,
entender por que a empresa está fazendo isso, tá? Entender qual o objetivo, entender que quem não aderir vai ficar para trás, entender que quem aderir vai crescer muito profissionalmente, vai aprender uma metodologia gigantesca. Tá? Então toda essa parte de comunicação é muito importante. Então aí vai fazer vídeo, vai fazer palestra, vai criar folder, joguinho, vai fazer, sei lá, semanada do não sei do que, vai colocar em identidade visual espalhado pela empresa. Assim, o negócio tem que entrar na veia, no dia a dia mesmo ali do pessoal de toda a empresa que vai ser implantado a TPM, o que é TPM, qual é o passo a passo, qual é o resultado e qual o benefício, tá? E escolher, claro, as pessoas corretas para que esse processo funcione, tá? Essa é a fase 1, é a preparação. Quais são os 5 passos dentro dessa fase? Vamos lá. Passo 1 é a declaração do TPM. Passo 2 é treinamento e divulgação. Passo 3, formar equipes. Passo 4, definir as políticas e as metas. Passo 5, desenvolver o plano diretor de implantação. Voltando aqui ao passo 1, que é muito importante, tá? É a declaração do TPM. A declaração do TPM, geralmente, ela é feita pelo diretor da empresa, pelo gerente, pelo alto escalão, tá? É feita essa declaração para toda a empresa. Olha, agora nós vamos implantar a TPM, vai ser assim, assado. Tem empresas que fazem disso um grande evento, um grande comunicado, tá? O RH deve trabalhar bastante, né? O departamento de pessoas, gestão de pessoas deve trabalhar muito nessa parte de tornar isso algo que faça sentido, que una, né? Que reúna as pessoas, que engaje as pessoas para a TPM, tá? Aí depois vem toda a parte, né? Segundo passo, treinamento e divulgação, que é o que a gente estava falando, formar as equipes, definir as políticas e as metas e aí sim fazer o plano diretor de implantação. O plano diretor de implantação é um passo a passo. Escolha de qual vai ser o equipamento piloto, quanto tempo a gente deseja fazer, quais são as melhorias, quem que vai participar, né, como que vai ser dado cada etapa, quanto de recurso a gente tem alocado, né, para fazer um processo de melhoria, para fazer um controle, se a gente vai contratar uma empresa fora, se vai ter um, né? Então tudo isso é definido no plano diretor, beleza? Essa aí é o passo 5 da fase de preparação. Aí depois a gente vai para a próxima fase, que é a fase de introdução, que é um convite aos fornecedores, aos clientes, empresas afiliadas e aos stakeholders para que todos eles participem do passo 6, tá? Que é o lançamento do projeto TPM na empresa. O lançamento do projeto TPM é uma grande festa, é um grande evento que marca uma mudança de paradigma para a empresa. Então, nesse momento, a empresa ela está anunciando para a sociedade, ela está anunciando para todo mundo que ela agora vai entrar numa era de melhoria contínua, uma era de qualidade, numa era de controle de processo, numa era de seriedade em relação à confiabilidade, mantenabilidade, disponibilidade, que ela agora vai, né, tentar ser uma empresa de classe mundial, um OEE acima de 85%. Então realmente é uma mudança de paradigma. E isso deve ser visto por todos, tá? E é importante que seja visto por todos por vários motivos. Primeiro, porque isso vai causar uma boa impressão na comunidade como um todo. E também porque a partir do momento que a empresa se coloca nessa posição, as pessoas se sentem mais na obrigação de fazer dar certo, para não passar aquela vergonha, né, de dar errado, de morrer na casca. Então, o 6º passo é o lançamento do projeto da TPM para a empresa inteira, tá? E aí é legal porque pode convidar fornecedores, clientes, empresas parceiras, empresas afiliadas e os stakeholders. Stakeholders são os interessados. Muitas vezes podem ser acionistas, podem ser outras empresas, prestadores de serviço, enfim, todos aqueles que têm interesse realmente na empresa, interesse na parte operacional ali da empresa, né? Então esse é o 6º passo, tá? Que é o lançamento desse projeto para a empresa, uma grande festa para realmente marcar esse momento. Aí nós temos a fase 3, tá? A fase 3 é a fase de implantação. Dentro dessa fase, nós temos mais 5 passos. Então olha só que interessante, a gente teve 5 passos na fase de preparação, 1 passo na fase de lançamento, que é a fase de introdução, e agora mais 5 passos na fase de implantação.
Então, basicamente, a metodologia ela fica bastante baseada em planejar e depois de executar, tá? Então, vamos lá. O que tem nessa fase de implantação? Nós vamos, então, começar pelas melhorias específicas, né, junto lá com o pilar de manutenção autônoma, que a primeira fase da manutenção autônoma é a gente restabelecer as condições normais, a gente faz isso junto com o pilar de melhoria específica. Aí a gente vai implantar manutenção preventiva e vai começar a ter manutenção autônoma. Depois de fazer essas melhorias, de restabelecer, vai começar a manutenção autônoma e a gente vai entrar numa era preventiva, onde todas as manutenções vão seguir um calendário preventivo. Depois, educação e treinamento de todos os envolvidos com foco na autonomia da equipe. Isso é feito ao mesmo tempo. Ao passo que a gente vai fazendo essas melhorias, vai dando mais autonomia e vai elaborando os planos de manutenção preventiva, a gente tem que trabalhar o treinamento de todo mundo. O treinamento para a pessoa poder ser autônomo, o treinamento para que possa ser, conseguir fazer as melhorias específicas, e treinamento também dos técnicos com procedimentos, procedimento operacional, lição de ponto a ponto, lição de um ponto, para que os técnicos também possam executar as manutenções preventivas. Aí vem a prevenção da manutenção com o controle inicial. Lembrando lá, né, no pilar de controle inicial fala que a gente não deve começar nenhum processo novo sem antes ter tudo planejado, controlado, né? Então aqui também a gente vai estar começando um processo de manutenção baseada na prevenção e manutenção autônoma. Então a gente deve também começar o pilar de controle inicial tendo um foco ali no custo, né, e no ciclo de vida do nosso ativo, trabalhando bastante a parte de prevenção de perdas crônicas e principalmente também das falhas iniciais, tá? Aí depois, foco nas falhas frequentes e ocultas, nos processos que impactam a qualidade. Então daí a gente já vai mais para uma análise de falha, num próximo passo, uma análise de falha mais profunda, e também começar a implantação do pilar de manutenção da qualidade, trabalhando então na não conformidade dos nossos produtos. Aí, com isso, a gente vai estar gerando muita informação. Vai ser um turbilhão de informação, muitos dados, muitos processamentos, e aí que entra a parte do TPM administrativo, né? Onde o nosso escritório vai se transformar numa fábrica de conhecimento, numa fábrica de ideias, numa fábrica de informação. E aí nesse momento a gente tem que estar bem estruturado para que a gente possa pegar toda essa informação que já foi gerada para otimizar ainda mais os nossos processos. E aí também, junto com tudo isso, a gente vai estabelecendo ações de saúde, segurança e meio ambiente, tá? Isso é o que acontece nessa fase de implantação, tá? E como que tudo isso está dividido? Vamos lá. Está dividido em 5 passos. Passo 7. Sistematização para melhoria do rendimento operacional. Passo 8. Gestão antecipada pelo controle inicial. Passo 9. Manutenção planejada e manutenção da qualidade. Passo 10. Melhorias administrativas. Passo 11, segurança, saúde e meio ambiente. Então a gente vai lá começar pela sistematização da melhoria e do rendimento operacional. Então a gente geralmente vai escolher uma área, um setor piloto, e esse setor piloto deve ser aquele que tem a maior aderência à cultura. E aí quando a gente pensa de maior aderência à cultura, a gente está pensando em programa 5S, que é a base do TPM, e pessoas engajadas e motivadas, que também é a nossa base lá do TPM. Então a gente escolhe um piloto a partir daí, e aí começa a sistematização de melhoria para ter um rendimento operacional, restabelecendo as condições do equipamento, implantando controle inicial, implantando manutenção autônoma, pensando na qualidade, melhorando o TPM administrativo e também saúde e segurança do meio ambiente. Então, nessa fase de implantação, nós temos esses 5 passos, tá? E aí a gente chega na última fase, que é a fase de consolidação, que nós temos o 12º passo, que é a aplicação da TPM como um todo. Então a gente foi implantando, né? A gente fez toda a preparação, toda a parte de planejamento, a gente fez a parte de execução, que é realmente erguer os nossos pilares da TPM, e aí chega no momento que a gente precisa então aplicar o TPM como um todo. Então a gente começou a construir os pilares, a gente precisa fortalecer, fazer com que tudo isso funcione, e aí a gente precisa obter os resultados que comprovem que nós atingimos um nível de TPM. Então é o que a gente viu num vídeo aqui no canal também, que eu falo sobre aqueles resultados de quase que
100% de aumento no nível de produção, OI acima de 85%, redução de falhas de 90%, enfim, são várias, um checklistzinho, né, com vários resultados que a gente precisa alcançar e precisa mostrar para ser considerado uma empresa TPM. E aí nessa parte a gente tem a consolidação. Aí a gente pode começar por um equipamento ou setor piloto, e aí, validado, a gente começa a implantar isso em outros setores na empresa, vai se expandindo com base nesse conhecimento que foi adquirido, beleza? Então, vamos repassar rapidamente todas as fases e todos os passos. Fase de preparação. Passo 1, declaração do TPM. Passo 2, treinamento e divulgação. Passo 3, formar equipes. Passo 4, definir políticas e metas. Passo 5, plano diretor e implantação. Segunda fase, introdução. Passo 6, lançamento do projeto TPM na empresa. Fase 3, implantação. Corresponde ao passo 7, sistematização para a melhoria do rendimento operacional. Passo 8, gestão antecipada. Passo 9, manutenção planejada de qualidade. Passo 10, melhorias administrativas. Passo 11, segurança, saúde e meio ambiente. E passo 12, aplicação total do TPM já na fase de consolidação. Então, esses são os passos, essa é a forma que está dividida, tá? A implantação da TPM. Se você segue esse passo a passo, depois de já conhecer todas as ferramentas de todos os pilares, com certeza você vai ser muito bem sucedido aí na sua implantação. Professor, mas demora quanto tempo para implantar tudo isso? Não é em um dia, não é em uma semana. Um processo de implantação da TPM, dependendo do tamanho da empresa, pode variar aí entre 6 meses até 3 anos, tá? Dependendo do tamanho realmente da empresa e das dificuldades que a gente acha na implantação de várias outras coisas que a gente precisa ter para poder fazer a TPM dar certo. Por exemplo, implantar um 5S às vezes demora muito tempo até chegar no nível adequado. Fazer com que as pessoas entendam a cultura da TPM pode demorar um certo tempo, readequação de toda a parte de gestão de pessoas para que dê certo. Então a gente pode variar aí entre, dependendo do tamanho da empresa, entre uns 6 meses, é um período legal, até aí mais de 3 anos. Beleza, galera? Por isso que você precisa entender bem essa metodologia para ter tudo isso bem dominado. Se você quer esse passo a passo descrito em tópicos, a gente tem um artigo completo para você dar uma olhada lá no nosso blog. Então, se você está aí no blog, dá uma olhada agora em todo o passo a passo que tem aqui, que já está tudo bem descrito para você não se perder. E claro, considera dar uma analisada também na nossa formação de especialistas em manutenção produtiva, que com certeza vai tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece, claro, de olhar os outros vídeos que a gente tem já falando sobre a manutenção produtiva, sobre todos os pilares para você não perder nada dessa, que é a principal metodologia de manutenção que tem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. É um imenso prazer poder contar com a sua presença, por você ter dedicado para mim alguns minutinhos para aprender mais a respeito da manutenção produtiva. Um grande abraço, considera se inscrever aqui, deixa o seu like e eu vejo você no nosso próximo vídeo.